Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde buscamos aprofundar nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem extremamente relevante para os dias em que vivemos. Uma passagem que soa como um alerta urgente, um verdadeiro farol em meio à névoa da confusão. Vivemos na era da informação, não é mesmo? A cada segundo, somos bombardeados por notícias, opiniões, teorias e todo tipo de conteúdo. É fácil se sentir perdido, sem saber no que ou em quem acreditar. As famosas fake news se espalham como fogo em palha seca, e a verdade muitas vezes parece estar escondida sob camadas e mais camadas de mentiras. Agora, imagine essa mesma dinâmica, essa mesma guerra de narrativas acontecendo no campo da nossa fé. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo nos adverte de maneira tão séria. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Perceba a urgência na voz de Paulo. Ele está fazendo um apelo, um rogo, aos irmãos de Tessalônica. E o motivo era sério. Eles estavam sendo perturbados por mensagens falsas sobre a volta de Jesus. Alguém estava dizendo que o grande dia do Senhor já havia chegado. E isso estava causando ansiedade, confusão e instabilidade na fé daquela comunidade. Paulo menciona 3 fontes de engano. Por espírito, que poderia se referir a falsas profecias ou revelações. Por palavra, ou seja, boatos e ensinamentos verbais distorcidos. E por carta, como se fosse de nós. O que indica que pessoas estavam forjando cartas em nome dos apóstolos para dar credibilidade às suas mentiras. Isso nos mostra que a falsificação e a desinformação não são problemas novos. A mensagem de Paulo para eles e para nós hoje é clara. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Em outras palavras, não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Sejam firmes, estejam enraizados na verdade que vocês receberam. Não deixe a ansiedade e a perturbação dominarem seus corações por causa de boatos ou ensinos sensacionalistas. E então, no versículo 3, vem o ponto central do nosso estudo de hoje. Paulo continua: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa é uma declaração profética poderosa. Paulo está dizendo que antes da volta gloriosa de Cristo, 2 eventos marcantes precisam acontecer. Não, e paraja. Não é para se desesperar. Há um cronograma divino, e o primeiro desses eventos é a apostasia. O que exatamente significa essa palavra apostasia? A palavra grega original é apostasia, que literalmente significa afastamento, deserção, abandono ou até mesmo rebelião. É um termo forte, que descreve um movimento deliberado para longe de uma posição que se ocupava antes. No contexto bíblico, a apostasia é o abandono da fé verdadeira. Mas como isso se manifesta? Os estudiosos apontam para 2 possibilidades principais, que na verdade podem até acontecer ao mesmo tempo. A primeira interpretação é que a apostasia se refere a um grande número de pessoas que um dia se identificaram como cristãs, mas que vão abandonar completamente a fé. Elas vão, de forma consciente e visível, virar as costas para Jesus Cristo e seus ensinamentos. Elas vão desertar do exército de Cristo. Podemos pensar em pessoas que cresceram na igreja, que participaram da comunidade, mas que por diversas razões, decepção, amor ao mundo, influência de filosofias contrárias, decidem que não acreditam mais. Elas apostatam da fé. A segunda interpretação, igualmente séria, é que a apostasia não é apenas um abandono externo, mas uma corrupção interna, ou seja, ela acontece dentro da própria igreja visível. Nesse cenário, muitas pessoas e até mesmo líderes continuarão usando o nome de cristãos, frequentando templos, realizando rituais,
mas terão abandonado a essência do Evangelho. A fé se torna apenas uma casca vazia. A sã doutrina é substituída por ensinamentos que agradam os ouvidos, por um Evangelho que se adapta à cultura do mundo, em vez de transformar a cultura. Nesse tipo de apostasia, a Bíblia deixa de ser a autoridade final. A cruz de Cristo perde sua centralidade. O pecado é minimizado ou redefinido. A santidade é vista como legalismo, e o foco se desloca de Deus para o homem, do eterno para o temporal. A igreja, que deveria ser a coluna e o fundamento da verdade, começa a se parecer cada vez mais com o mundo ao seu redor. Ambas as formas de apostasia são perigosas e, se olharmos atentamente para o nosso tempo, podemos ver sinais preocupantes de ambas. Vemos um crescente número de pessoas abandonando a fé publicamente, e também vemos, dentro de círculos que se dizem cristãos, uma diluição assustadora da verdade bíblica. O alerta de Paulo, portanto, é para nós hoje. Ele está nos dizendo: fiquem atentos, não sejam ingênuos. O engano viera, e virá de forma sutil, muitas vezes disfarçado de espiritualidade, de amor, de tolerância, mas seu objetivo final é nos afastar da verdade genuína de Cristo. Como podemos, então, nos proteger? A resposta está na própria atitude que Paulo recomenda. Não se mover facilmente. Isso exige de nós um compromisso sério com o estudo da palavra de Deus. Precisamos conhecer a verdade para poder identificar a mentira. Um especialista em dinheiro não estuda as notas falsas. Ele estuda a nota verdadeira com tanto detalhe que, quando uma falsa aparece, ele a identifica imediatamente. Da mesma forma, precisamos estar tão imersos na verdade do Evangelho, tão familiarizados com a voz do nosso pastor Jesus, que quando uma voz estranha tentar nos enganar, nosso espírito imediatamente a rejeitará. Isso significa ler a Bíblia todos os dias, não apenas como um livro de histórias, mas como a palavra viva de Deus para nós. Significa orar, pedindo ao Espírito Santo discernimento e sabedoria. Significa estar em comunhão com uma igreja local saudável, que prega a sã doutrina e nos encoraja a crescer na fé. O apóstolo nos chama a ter uma fé madura, não uma fé infantil, que é levada por qualquer novidade. A apostasia é um sinal dos tempos, um evento que precede a volta do nosso Senhor. Não devemos tê-la, mas devemos estar preparados para ela, vigiando e orando, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Que essa palavra possa despertar em seu coração um desejo ainda maior pela verdade, um compromisso renovado com a palavra de Deus e uma vigilância constante contra as ciladas do engano. O inimigo é astuto, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir este alerta e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe e te guarde em sua verdade. Até a próxima.